Graça e paz, meus irmãos. Que bênção estar aqui mais uma vez com vocês. Minha gratidão muito especial ao reverendo Cláudio, minha gratidão ao conselho da igreja. Tem sido uma bênção. Eu não sei o quão conscientes vocês são disso, mas vocês são o tipo de igreja que influencia a denominação toda, no Brasil inteiro. Então, comportem-se. Andem direitinho, porque o que vocês fazem aqui influencia o resto do país, influencia as demais igrejas. E graças a Deus vocês têm se comportado muito bem. Aliás, um dia desses, um presbítero lá da nossa igreja mandou uma série de estudos sobre o presbiterato do reverendo Cláudio, lá para a nossa lista do conselho. Então, de várias formas, tanto com o ensino quanto com a música, de várias formas vocês têm sido uma igreja que tem abençoado não só essa região, mas também outras regiões. E louvado seja o nome do Senhor por isso, mas como eu disse, isso também certamente é uma responsabilidade para cada um de vocês. Por favor, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 26. Provérbios, capítulo 26. Nós leremos os versículos 1 a 12, embora a exposição bíblica será apenas dos versículos 4 e 5. Provérbios 26, versículos 1 a 12. Assim diz o Senhor: como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu vôo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo, ou dos tolos. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Como o cão que se volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Vamos orar. Senhor Deus, nós confessamos que nós somos pequenos, somos falhos e temos uma tendência à tolice. E assim, ó Deus, precisamos tremendamente do Teu Espírito. Precisamos que o Teu Espírito, o Espírito de sabedoria, nos cubra, nos abençoe, nos encha, de tal maneira que possamos abandonar as nossas tolices e nos tornar cada vez mais sábios, não aos nossos próprios olhos, mas aos Teus olhos. Assim, ó Deus, abençoa-nos por meio da Tua palavra nesta noite. Traga-nos instruções práticas e também verdades transformadoras para os nossos corações e vida. E que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu gosto muito de ouvir sermões. Eu sou um grande consumidor de sermões. Gosto de navegar na internet, procurar sermões e ouvir sermões de vários pregadores.
E um dia desses, eu ouvi um sermão de um pregador chamado Sinclair Ferguson, um grande homem de Deus, e ele pregou sobre esses 2 versículos, e eu fiquei empolgadíssimo. Eu falei, eu preciso pregar sobre esses 2 versículos. Não é o sermão dele, ok? Não é o sermão dele, mas eu então fui, estudei o texto e tenho o prazer agora de apresentar para os irmãos essas 2 verdades maravilhosas e esquisitas que tem na palavra de Deus. O irmão agora há pouco veio me perguntar, pastor, qual é o tema da mensagem? E depois de pensar um pouco, eu disse, não responda e responda ao tolo segundo a sua tolice. Percebeu o problema? Não responda e responda ao insensato segundo a sua tolice. Então, eu tenho que responder ou eu não tenho que responder? Isso é um problema que nós temos nas Escrituras. Será que não existe consistência na palavra de Deus? E por isso nós temos um mandamento que diz, não responda ao tolo segundo a sua tolice, e outro mandamento que diz, responda ao tolo segundo a sua tolice. Será que isso foi sem querer? É claro que não. Essa daqui é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante. E para que fique bem escandalosamente claro, o sábio que escreveu o livro de Provérbios colocou esses 2 provérbios bem próximos, um do lado do outro, para que eu e você possamos ter certeza de que ele sabia o que estava fazendo. Não foi que ele achou uma coisa uma hora e achou outra coisa outra hora, mas ele está querendo nos trazer uma sabedoria muito especial e que revela muito a respeito de nós mesmos, a respeito dos tolos, a respeito do próprio Deus, a respeito da verdadeira sabedoria. Antes, no entanto, de focarmos nos versículos 4 e 5, eu gostaria brevemente de chamar a sua atenção para o que acontece nos versículos 1 a 12. Porque nos versículos 1 a 12 nós temos o contexto do nosso texto. Esses versículos, esses 12 versículos foram colocados como um conjunto que fala a respeito dos tolos. E se você é como eu, talvez um pouco tendente à tolice, você é uma dessas pessoas que começa a se empolgar à medida que o texto vai falando a respeito do tolo. Você então lê no versículo 1 que a honra não fica bem a um tolo, e aí você pensa, é isso mesmo, onde já se viu um tolo ser honrado? Eu conheço muitos tolos que já foram honrados, lá no meu trabalho mesmo, um dia desses aconteceu assim, assim, assado, e você vai concordando com o texto. Depois o texto diz, o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara é para os tolos. É isso mesmo, os tolos merecem vara nas costas, dê varada nos tolos, porque é isso que os tolos merecem. Então vem os nossos 2 versículos, depois o versículo 6 diz, como cortar os pés e sofrer o dono. Assim é mandar mensagens por meio de um tolo. Fala, isso mesmo, o tolo não presta nem para isso. O tolo não presta nem para ser pombo-correio, nem para levar uma mensagem direito. Ele não tem competência nem para isso. O tolo não sabe usar um provérbio, como diz o versículo de número 7 e um outro versículo logo à frente. O tolo não sabe nem usar um provérbio popular. Ele não sabe a hora certa, ele não sabe como fazer, ele não sabe. Um tolo é terrível, ele é um nécio, ele é um louco e ele não sabe de nada. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos. Talvez você, como empregador, já tenha pensado, é verdade, eu já fiz isso. Já teve vez que eu contratei o tolo e como eu sofri. Eu fui dessa maneira, um flecheiro que feriu a todos, porque a minha empresa ou o lugar que eu trabalho padeceu as consequências de eu ter contratado um tolo. Aí vem esse versículo um tanto quanto nojento, não é verdade? Como um cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Que coisa mais terrível, não é? E é assim mesmo, um tolo que fica fazendo a mesma tolice é como um cão que come o próprio vômito. E aí finalmente o versículo 12 aparece. E o versículo 12 acaba com a nossa empolgação. Porque a gente estava lá empolgado, não é? É isso mesmo, o tolo é terrível, o tolo merece varada, o tolo merece tudo de ruim, o tolo é a pior tipo de pessoa que tem, é o tolo.
e você está se achando sábio. À medida que você lê, você é o sábio. E aí vem o versículo 12 e te diz: você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para o tolo do que para ele. E aí a bola fura, né? Você esvazia da sua pretensa sabedoria. Você estava tão empolgado ao ler o texto, achando-se super sábio, e aí o texto te diz: mas você está se achando muito sábio? Ah, então você é pior do que o tolo. Se o tolo é tudo isso, você está ainda pior. Esse texto é uma armadilha, porque ele acaba com a gente nesse sentido. Esse é o contexto dos nossos 2 versículos. E os nossos 2 versículos, então, nesse contexto de um texto que fala muito a respeito de tolice, o nosso texto nos chama a considerar como nós devemos nos relacionar com os tolos. É claro que o texto, aqui nesses 2 versículos, está te chamando para ser alguém sábio. Mas o texto não quer que você se ache sábio. São 2 coisas distintas. Você ser alguém que busca sabedoria, e essa é a proposta de Provérbios. Por isso que Provérbios tem a receita do princípio da sabedoria. Já percebeu? O Provérbios não tem a receita da sabedoria completa. Provérbios tem a receita do princípio da sabedoria. Parece que no livro, o máximo que você vai conseguir ser, e eu, é alguém que está começando a ser sábio, mas não um sábio completo, um sábio aos próprios olhos. Então o texto, sim, ele nos chama a nos vermos não como tolos, mas também não como sábios. E como pessoas que agora, nesse meio caminho entre a tolice e a sabedoria, devem aprender como reagir aos tolos. Note que Provérbios tem vários tipos de pessoas. Provérbios tem vários personagens. Existe o mensageiro fiel, existe aquele que pesa os corações, que é o próprio Deus, existe o preguiçoso, existe o homem sem juízo, existe o ladrão, existe o preguiçoso, existe o louco que lança flechas e morte, existe aquele que não tem domínio próprio, existe a mulher loucura, existe o perverso, existe o ímpio, existe o louco. Você tem dezenas, mais de uma centena de diferentes personagens em Provérbios. E o texto nos chama para ser aqueles que buscam sabedoria. Aqueles que não são tolos, aqueles que não são ímpios, mas aqueles que em temor do Senhor buscam crescer em sabedoria, crescer em saber agir, crescer em ética. E esse assunto é muito difícil, porque saber o tempo e o modo, saber o que fazer e quando fazer e o porquê fazer, é algo muito difícil, como esses 2 versículos nos deixam muito claro. A primeira verdade do texto: o texto nos chama para não nos vermos como sábios a nós mesmos, sábios aos nossos próprios olhos, mas também para não sermos tolos e para aprendermos a nos relacionar com os tolos. Primeiro versículo, então, ao qual nós nos dedicaremos: não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. E o próximo versículo: responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, o que eu tenho que fazer? Senhor Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Que eu responda ao insensato segundo a tolice dele, ou que eu não responda ao insensato segundo a tolice dele? Perceba que ao colocar uma consequência, um motivo pelo qual você deve responder ou não responder ao insensato segundo a sua tolice, esse motivo, essa razão pela qual você deve fazer uma coisa ou outra, é exatamente o que você tem que avaliar antes de responder ou não responder. Então, em uma determinada situação,
um insensato, um tolo, alguém que está distante da sabedoria das Escrituras, alguém que não tem temor do Senhor, alguém que não está crescendo em semelhança ao Senhor Jesus Cristo, alguém que despreza os caminhos do Senhor, essa pessoa vem e fala alguma coisa para você. E nessa hora os 2 versículos têm que vir à tua cabeça. Responda ao insensato segundo a sua tolice. Não responda ao insensato segundo a sua tolice. O que eu faço agora? Então você tem que avaliar o seguinte: nessa circunstância específica, se eu responder, eu vou parecer com o insensato? Se nessa circunstância, ao responder, eu vou chegar no mesmo nível dele, ou se a minha resposta me colocará no mesmo nível dele, então eu não devo responder. Por outro lado, se eu conseguir encontrar um tipo de resposta que vá revelar a insensatez do insensato, então eu devo responder. Então veja, um mesmo insensato, uma mesma palavra dita, dependendo da circunstância e da resposta que lhe veio à mente, você deve responder. Dependendo da circunstância e da resposta que lhe vem à mente, você não deve responder. E o que você deve avaliar é: qual será a consequência dessa minha resposta específica para este insensato específico? Então vamos esmiuçar um pouquinho mais o primeiro versículo. Quando é que de repente alguém vem e fala uma tolice, fala uma insensatez para nós, e nós não devemos responder, porque o primeiro versículo é esse: não responda ao insensato segundo a sua tolice. Alguém já veio para você com uma piada imprópria? Alguém já te contou uma piada com conteúdo imoral? Alguém já tentou fazer você rir a respeito da desgraça de uma outra pessoa? Se alguém já fez isso com você, aquela pessoa agiu como um tolo. Como você respondeu? Se você entrar na brincadeira, se você rir como se tivesse tudo normal, se você cair no mesmo nível do insensato, do tolo nessa hora, então perceba, você está infringindo o que o versículo 4 disse. Você está sendo semelhante ao tolo. Alguns de nós são muito brincalhões. Você tem a tendência de brincar, você tem a tendência de ser uma pessoa expansiva, você tem a tendência de ser uma pessoa alegre, e louvado seja Deus por isso. Mas tome cuidado, porque na sua expansão, na sua alegria, você pode se comportar como um tolo, ao brincar com coisa da qual você nunca deveria brincar. Tolos fazem piadas a respeito de Deus. Tolos fazem piada a respeito da Santa Ceia. Tolos fazem piada a respeito de moralidade sexual. Tolos fazem piada a respeito de deficiência física. Tolos fazem piada a respeito de coisas santas. E nós não podemos participar, nós não podemos responder ao tolo nessa hora como que nos tornando semelhantes a ele, seja esse tolo quem for. Um tolo te mandou um e-mail, te mandou uma mensagem de WhatsApp com conteúdo impróprio. Ou não responda ao tolo segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele, ou responda ao tolo segundo a sua tolice, para que você revele a tolice do tolo, e quem sabe ele cresça um pouquinho em sabedoria. Mas é possível que alguém está tentando você com uma discussão. Então alguém vem e começa a discutir de maneira acalorada algum assunto. Seja um assunto com o qual você concorda, seja um assunto com o qual você discorda. Mas essa pessoa é uma pessoa tola, e ela está discutindo o assunto de maneira muito acalorada. O que você vai fazer nessa hora? Você vai responder de maneira a você também parecer um tolo? Você vai também se inflamar e responder ao tolo segundo a sua tolice e ser tão tolo quanto ele? Ou você vai ter domínio próprio? Seja para concordar, seja para discordar. Se você estiver concordando com o tolo, tome cuidado.
porque talvez você esteja parecido demais com um tolo. Agora, é possível que o tolo esteja fazendo grandes declarações de coisas muito importantes, seja economia, seja política, seja teologia, mas é um ignorante, ele não sabe nada a respeito daquilo sobre o que ele está falando. De repente, seja mecânica, ele está falando sobre coisas das quais ele não entende, ele nunca estudou, ele nunca praticou, mas ele se acha autoridade. Na roda de conversa, ele se acha autoridade, afinal, ele é um tolo. Como você vai responder? Você vai também participar da conversa como se você fosse uma autoridade no assunto? Você vai também fazer grandes declarações a respeito de coisas das quais você não entende? Se você o fizer, você estará se tornando semelhante ao tolo. Fazer grandes declarações de uma profissão que você nunca estudou nem praticou. Fazer grandes declarações teológicas sem ter começado o ABC da teologia. Tome cuidado. A sabedoria nos chama a calar mais do que falar. A sabedoria nos chama a ouvir mais do que dizer. A sabedoria nos chama a avaliar a situação antes de pensar, antes de agirmos, antes de falarmos alguma coisa, antes de fazermos as nossas afirmações. Se você não sabe alguma coisa, fique quieto. E assim você demonstrará a sua sabedoria. Olha, sobre esse assunto eu não sei nada, então eu não vou falar. Olha que coisa bonita. Olha que atitude bela. Quantas vezes você vê essa atitude acontecendo? Essa é uma atitude sábia, mas tão rara. O que mais acontece são rodas de conversa de ignorantes, que não sabem a respeito de que estão falando. Mas é possível que a conversa para a qual o tolo te chame seja uma conversa que envolve coisas pecaminosas. Falar mal de alguém, defender coisas erradas, falar sobre questões de imoralidade sexual, falar palavrões. Como é que você participa dessas rodas? Como é que você se relaciona com aquele seu colega de escola que é um tolo e vive falando aquilo que não presta? Ele é o seu melhor amigo. Se ele for o seu melhor amigo, há um problema. Se a pessoa que só fala de novela é a sua melhor amiga, há um problema. Se pessoas cujo conteúdo da conversa é um conteúdo que desagrada a Deus e nunca tem nada de conteúdo agradável aos olhos do Senhor na conversa, como é que essa pessoa é tão próxima sua? E como você responde nessas ocasiões? Você participa como se fosse um igual? Você conversa com os ímpios como se você fosse ímpio? No mercado de trabalho, você fala palavrões como todos os outros falam, palavras que desagradam a Deus, palavras torpes? Você usa as mesmas artimanhas de humilhação e de imposição que os outros usam? Meus irmãos, nós somos chamados para ser diferentes. Nós somos chamados para refletir a sabedoria de um outro, a sabedoria de Deus, e não para sermos como tolos. E percebam, irmãos, que o problema no texto não é como você vai parecer aos olhos dos outros. O problema do texto não tem a ver com a minha imagem pessoal. Se eu responder ao tolo como tolo, eu vou parecer um tolo para os outros. Não é sobre isso que o texto está falando. O texto está falando sobre a sua substância. Se você responder ao tolo, segundo a sua tolice, ou ao insensato, segundo a insensatez dele, você será semelhante a ele. Não é só uma questão de como os outros vão ver, é uma questão de quem você é. Você está caminhando no caminho da sabedoria? Ou ao relacionar-se com os tolos, você se faz semelhante a eles? Não responda ao insensato segundo a sua tolice.
para que você não se torne semelhante a ele. Então vem o próximo versículo. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. O segundo versículo nos chama a analisar a conversa, a interação que estamos tendo com o insensato, e agora avaliá-la a partir de um outro ponto de vista. Não tem mais a ver com como eu serei nessa conversa, mas como o insensato vai sair dessa conversa. Ele conversou comigo, e ele agora está se achando ainda mais sábio, porque eu concordei com ele. Nessa situação específica, ao me calar, será que eu vou dar alimento para o fogo do insensato? Será que ele vai achar, pela minha quietude, que ele tem mais um fã, que ele tem mais alguém que concorda com ele? Então, se esse é o caso, o texto nos manda: responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não se ache sábio aos seus próprios olhos. Como fazer isso? Como fazer isso? Algumas estratégias que a palavra de Deus usa. A primeira é a mais arriscada, muito arriscada, ok? O uso útil do sarcasmo irônico. Às vezes, em alguns contextos, e se você está cuidando muito bem do seu próprio coração, para que você não seja alguém orgulhoso e sábio aos seus próprios olhos, às vezes, muito raramente, o sarcasmo é uma ferramenta útil. É uma ferramenta útil para revelar a insensatez de um insensato, a tolice de um tolo. Por exemplo, Elias. Os profetas de Baal estão lá, 450 homens, invocando a falsa divindade Baal, que era o deus da chuva, o deus do trovão, o deus da tempestade, e eles estão lá fazendo muito barulho, clamando que Baal apareça de alguma forma e mande fogo do céu. E Elias começa a ser sarcástico. Assim, fala mais alto, vai que Baal é surdo. Fala mais alto, talvez ele esteja no banheiro. Gente, vamos lá, faz alguma coisa, porque Baal não está respondendo. Esse Deus da chuva é bem fraquinho. Elias começa a falar coisas derrogatórias a respeito de Baal e usar ironia forte para aqueles tolos que adoravam Baal. Então veja, que você tem até um caso bíblico de um uso de ironia para revelar a tolice de um tolo. Paulo faz algo semelhante com os coríntios. Os coríntios eram muito orgulhosos. Eles eram uma igreja cheia de problemas, a pior igreja do Novo Testamento, em questões morais, certamente a pior igreja do Novo Testamento, mas eles se achavam a melhor igreja do mundo. Eles se achavam uma ótima igreja, um exemplo para todo mundo. E Paulo começa a esvaziá-los do seu orgulho. E em um dos momentos, Paulo é extremamente irônico ao fazer uma comparação entre os coríntios e os apóstolos. Ele fala assim: vocês são muito sábios, mas nós, os apóstolos, somos tolos. Vocês são ricos, nós somos pobres. Vocês aparentam muito bem para o mundo, nós somos a escória, o lixo do mundo. E Paulo usa ironia bastante clara para esvaziar os coríntios da tolice do seu orgulho. Então, talvez esse seja um caminho. Em alguns casos, a ironia, o sarcasmo, são ferramentas úteis para mostrar para o insensato qual é a sua verdadeira natureza. Qual é a sua verdadeira identidade? Você se acha um sábio, mas você não é.
Uma outra ferramenta que pode ser usada, e ela também é usada na palavra de Deus, é o uso de linguagem dura. É o uso de linguagem mais dura. Alguns de nós que têm a tendência de ser mais agradadores, mais com temor de homens, você tem uma grande dificuldade de usar uma palavra mais dura com alguém que acabou de falar uma grande insensatez. Mas a Bíblia tem muito disso. Exortações duras, puxões de orelha duros, como Jesus falando para os fariseus: ai de vós, fariseus hipócritas. Jesus não tinha problema de falar isso na cara dos próprios fariseus, porque eles estavam sendo tolos, e tolos que se achavam muito sábios aos próprios olhos. Quando Pedro fala uma tolice para Jesus, Jesus diz: arreda Satanás. Jesus repreende muito duramente o seu próprio apóstolo. Em outro momento, Jesus mete o dedo na ferida ao dizer para os apóstolos mais próximos dele: nem por uma hora vocês puderam vigiar comigo. Veja que Jesus nem sempre tinha palavras amáveis. Aliás, a maioria das palavras de Jesus são palavras muito duras, muito fortes, que revelam o coração pecaminoso da pessoa com quem Jesus está conversando. É o apóstolo Paulo levantando-se, confrontando Pedro diante da igreja e dizendo: Pedro, você, quando os judeus não tinham chegado, você estava comendo aqui com todo mundo, comendo carne de porco, fazendo a festa com todos os gentios aqui. Agora que os judeus lá da parte de Tiago chegaram, você se apartou? Até Barnabé foi junto com você? E Paulo dá uma reprimenda dura no apóstolo Pedro. Irmãos, nem sempre é hora para risadinha. Nem sempre é hora para tapinha nas costas. Nem sempre é hora para palavras amenas. Tem hora que é hora de confrontação. Tem hora que você precisa chegar e revelar a tolice que está sendo falada. Essa tolice pode estar sendo falada por um sábio, ou por alguém que está no caminho da sabedoria, ou pode estar sendo falada por um tolo, porque todos nós de vez em quando soltamos as nossas tolices. E é uma bênção quando alguém vem e revela isso para nós. Porque o tolo não vai aceitar a reprimenda, mas o sábio vai amar você mais, porque você o repreendeu. Você é mais para sábio ou mais para tolo? Você gosta que alguém revele as suas tolices? Se você gosta e aproveita, você está mais para sábio. Se você fica bravo, você está mais para tolo. Onde você está? No caminho da sabedoria. Às vezes, a resposta para um tolo tem a ver com a demonstração das suas credenciais. O apóstolo Paulo, várias vezes durante o seu ministério, foi questionado em relação a seu apostolado, se ele era de fato um apóstolo ou não, se ele tinha o direito de ser chamado apóstolo ou não. Afinal, ele perseguiu a igreja, ele nem foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo durante o ministério terreno de Jesus, ele não conviveu os 3 anos com Jesus. Então, o apóstolo Paulo era muitas vezes atacado no seu apostolado. E algumas vezes ele falou algo do tipo: você sabe com quem você está falando? De novo, em todo esse processo você tem que cuidar do seu coração. Porque se você fizer isso do ponto de vista de alguém que se acha sábio aos próprios olhos, você é pior do que o tolo, como nós vimos no versículo 12. Mas se você fizer algo desse tipo, movido pelo Espírito Santo, se você fizer algo desse tipo, cheio da sabedoria que vem do alto, então isso pode ser benéfico em determinada situação. Às vezes é necessário você lembrar as pessoas que você é quem manda naquela situação. Às vezes é necessário lembrar as pessoas que você estudou esse assunto um tanto a mais. Às vezes é necessário
lembrar as pessoas que você está falando de algo que você de fato entende. Finalmente, uma outra maneira de obedecer o versículo 5, responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos, é estudar lógica. Lembra? Sabe o que é lógica? É estudar lógica, especialmente a parte da lógica que fala sobre falácias argumentativas. Se você nunca estudou isso, então amanhã, não agora, ok? Não agora, mas amanhã ou hoje à noite na sua casa, você pesquisa lá, falácias argumentativas. E estuda um pouquinho sobre falácias argumentativas. Quando você estuda esse assunto, você vê o quanto de discussão tola existe na imprensa, na academia e em todos os lugares à sua volta. Quantas vezes, em vez de interagir com um argumento, as pessoas atacam o homem, falácia ad hominem. Em vez de você interagir com o que a pessoa está falando, você ataca a pessoa, você ataca a moral da pessoa. Quantas vezes, ao invés de interagir com aquilo que está sendo falado, alguém cria um espantalho, então uma posição foi falada. Em vez de eu ouvir o que foi falado e responder àquilo que foi falado, eu crio um espantalho, que é claro que ele não é tão bom quanto aquilo que foi falado, e eu respondo ao espantalho. Isso acontece o tempo todo, chama falácia do espantalho, ou falácia, essa tem um nome bonito, o irmão advogado vai gostar, adverecúndia. A falácia adverecúndia, falácia do falso apelo a uma suposta autoridade. Ah, mas o senhor fulano de tal, doutor em tal e tal e tal, disse isso. Ok, mas e os outros 200 doutores que disseram o contrário? Não serão levados em conta? É uma outra falácia argumentativa. E isso, meus irmãos, acontece o tempo todo. Várias coisas são nos propostas na mídia, nos filmes, nos livros acadêmicos. Vários absurdos são propostos, tolices, baseadas em argumentos falaciosos. E você, como crente, tem que saber detectar essas coisas. Porque a ordem das Escrituras para você é: responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos próprios olhos dele. O insensato pode ser teu professor, o insensato pode ser teu colega, o insensato, existem tantos, em tantos lugares. Então estude lógica, para que você saiba responder ao insensato, de tal maneira a revelar a insensatez do insensato, falsas induções, falsas deduções e a famosa falácia da generalização. Essa os adolescentes sempre fazem. Mas todos os meus amigos fazem isso. E aí a resposta clássica da mãe qual que é? Mas você não é todo mundo. Não é todo mundo faz isso, mas você não é todo mundo. Falácia da generalização. Não é só porque todo mundo faz alguma coisa que aquela coisa é válida. Todo mundo matou Jesus. Todo o povo gritou: crucifica-o, crucifica-o. A maioria, muitas vezes, está errada. Então a nossa sabedoria não vem da maioria, nossa sabedoria vem do Pai, vem de Deus. Autor, comentando esse texto, disse o seguinte: se você deixar o tolo incontestado, ele presumirá que te impressionou, intimidou ou confundiu, e será ainda mais desagradável do que o normal da próxima vez. O sábio deve mostrar claramente a estultícia do insensato. Mas se diante desses dois versículos, responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos próprios olhos. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Se diante desses dois versículos você ficou meio perdido, seja bem-vindo ao clube. Porque no final das contas, uma das coisas que esses dois versículos fazem
é mostrar para nós o quão pequenos nós somos, o quão limitados nós somos, o quão perdidos nós somos. Porque da próxima vez que um insensato falar alguma coisa para você, primeiro você vai ficar pensando, essa pessoa é um insensato? E aí você vai gastar um tempo pensando a respeito disso, é um insensato, não é um insensato, é um insensato, é alguém que está no meio do caminho, quem que é essa pessoa? Aí depois que você chegar à conclusão, é um insensato. Aí então você vai ter que começar a pensar, e agora, essa resposta vai ser uma resposta adequada? Ou eu devo me calar? Agora é hora de responda, ou agora é hora de não responda? Será que eu vou revelar que eu sou insensato, ou será que eu vou conseguir desmascarar a insensatez dele? E aí você fica perdido. Sabe por quê? Porque ética é muito difícil. Ética é uma dessas áreas que nos coloca no nosso lugar e mostra quão incompetentes nós somos. Nós somos pequeninos. Nós não somos suficientes para conseguir agir da maneira correta na hora que nós precisamos agir da maneira correta. Mas há esperança. Há esperança porque você não está sozinho. Assim como a lei de Deus, a sabedoria de Deus nos mostra a nossa limitação, a nossa pequenez, a nossa necessidade, a nossa falta de alguém maior que possa nos ajudar a ser sábios. Porque nós não somos sábios. Sozinhos a gente faz coisa errada. Por vezes eu já fui o tolo falando que não devia. Quanto mais saber responder ao tolo da maneira certa, na hora certa, para que o efeito certo aconteça. Então o que nós precisamos é de alguém maior do que nós, que more dentro de nós. A única solução para que a gente saiba se a gente deve responder ao insensato segundo a tolice, ou se a gente não deve responder ao insensato segundo a sua tolice, naquela hora específica, a única solução é ser habitado por alguém mais sábio do que nós. Porque sozinhos nós não conseguimos, mas Jesus conseguiu. Ele soube ser amável na hora que tinha que ser amável. Ele soube ser duro na hora que tinha que ser duro. Ele soube revelar insensatez. Ele soube se calar quando tinha que se calar. Ele soube repreender quando tinha que repreender. E nós temos a bênção de ter um relacionamento sobrenatural, íntimo, com a sabedoria encarnada, com o Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro convite é, se você, diante de tudo isso, você diz, eu ainda sou um tolo. Pastor, eu estou do outro lado. Eu sou a pessoa que está falando besteira, eu sou a pessoa que está falando tolice, eu sou a pessoa que está falando o que não devia falar. Então, louvado seja Deus, porque você caiu em si. E há esperança. Jesus perdoa as nossas tolices do passado. E Ele nos convida para um relacionamento de fé e amor, no qual Ele habitará dentro de nós e Ele será a nossa sabedoria. O convite está feito para todos os tolos. A porta da sabedoria está aberta e franqueada em Jesus Cristo. E todos são bem-vindos. Todos os tolos. Aliás, não é esse o convite da sabedoria nos capítulos 8 e 9 de Provérbios? Ó nécios! Ó ingênuos, venham para cá e comam do meu banquete. Isso é um convite do Evangelho. É Jesus convidando todos para que eles se tornem sábios nele. Se você já é um cristão e você está no meio do caminho e você algumas vezes conseguiu responder ao insensato de maneira apropriada, outras vezes você se tornou tão tolo quanto ele por meio da sua resposta, você às vezes acerta, às vezes erra, saiba, há esperança para você. O apóstolo Paulo, certa feita, respondeu, agora já não sou eu quem responde ao insensato, mas Cristo que vive em mim. Bem, não foi exatamente isso que ele disse, mas se aplica totalmente. Agora já não mais sou eu quem vive, quem responde ao insensato, ou quem não responde ao insensato, mas o Cristo que vive em mim. O que você precisa não é apenas estudar lógica, tentar analisar a situação de maneira mais apropriada, estudar mais a sabedoria das Escrituras. Todas essas coisas, especialmente a última, são extremamente necessárias.
Mas o que você precisa mais de Cristo. Para que Ele seja a sabedoria dentro de você. Para que Ele te ajude naquela hora de necessidade a agir segundo o Espírito e não segundo a carne. Porque, irmãos, a carne é tola, mas o Espírito é sábio. E ele nos é oferecido gratuitamente, por meio de um relacionamento de intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então dependa dele. Busque a sua sabedoria nele. Não tente fazer isso sozinho. Isso vai dar errado. Você precisa de alguém maior do que você, mais sábio do que você. Alguém perfeito, que possa te tornar cada vez mais sábio, para a glória do próprio Deus. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos próprios olhos dele.